Muito bem, já estamos de volta com o seu SBT Comunidade, recebendo hoje na sala de entrevistas o deputado federal Jair Bolsonaro. Deputado, bom, vamos dando sequência aqui. Recentemente, o STF aceitou uma denúncia contra o senhor por injúria e apologia ao estupro. Este pedido surgiu de uma série de discussão entre o senhor e a deputada Maria do Rosário. Como que o senhor pretende se defender no STF? Primeiro, esse fato começou em 2003, 13 anos. Houve um crime bárbaro em São Paulo, onde 5 marginais, entre eles um menor, executou um garoto e por 5 dias em rodízio estupraram uma menina de 16 anos de idade. No último dia ela foi decapitada. O crime foi desvendado e, por ser menor, eu fui convidado pela Rede TV para discutir a redução do mandado penal, porque tinha uma PEC nesse sentido. E a Maria do Rosário também foi convidada. E não foi um debate, foi uma... Eu comecei a falar para a imprensa, ela falaria depois, e ela não gostou dos meus argumentos, interrompeu a entrevista e, do nada, me chamou de estuprador. Do nada. Isso estão nos vídeos do YouTube. Bem, o troco que eu dei nela foi isso que você falou aqui agora. E grande parte da imprensa só pega da minha resposta para frente, não pega para trás. Eu estava lá defendendo a punição para menores de idade estupradores. E a Maria do Rosário estava defendendo o quê? Que o menor de idade pode estuprar e matar, que ele vai responder perante essa brincadeira chamada ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá começou tudo isso. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal levou em conta, no voto do relator, que não havia relação de causa e efeito do meu mandato, porque foi discutido. E eu estava dentro da Câmara, dentro do Salão Verde e depois na tribuna da Câmara. Eu sou protegido pela imunidade parlamentar. Imunidade é para falar. Nós somos imunes, invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos, civil e penalmente. É um absurdo que o Supremo Tribunal Federal fez. O que eu entendo é o seguinte: dias antes da minha votação, o ministro Luiz Fux recebeu a visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos e disse para ele o seguinte: o Supremo tem que dar uma resposta a esse bárbaro crime de estupro. Concordo. Mas o que eles queriam ter como modelo é botar em julgamento o meu caso para dar uma resposta ao estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu que defendo a vítima, eu que tenho projetos para defender pena maior para estupradores, eu que defendo que o estuprador condenado só possa requerer progressão, ou seja, benefícios para sair mais cedo da cadeia, depois de submeter voluntariamente a uma cassação química. E eu estou nos bancos dos réus. Está mais do que na cara que a preocupação, pesquisas, a nossa andança pelo Brasil, como somos recepcionados em qualquer local, poderei sim, caso o PSC assim entenda, ser um candidato viável e forte para 2018. É a preocupação deles. Muito bem, abrimos espaço novamente aos jornalistas Eduardo Ramos e Patrícia Cachefo para formular as perguntas ao deputado. Fugindo um pouco dos temas polêmicos, vamos até atender uma reivindicação de um telespectador que pediu para a gente fazer perguntas mais construtivas. Vamos falar então da economia, A nossa economia está em frangalhos. Na opinião do senhor, como a gente resolve essa questão da economia? Como o Brasil se recupera? Olha só, no macro, no governo do PT, priorizou-se a nossa economia com viés ideológico. Ou seja, praticamente nos amarramos no Mercosul com países pobres. Você não deve abandoná-los, mas não pode submeter a eles, por exemplo, quando você quer fazer um acordo bilateral com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Japão e por aí fora. Primeiro momento, suspender estas amarras junto ao Mercosul. Outra coisa, como estive agora há pouco tempo com o pastor Everaldo, mais uma comitiva assim, por 8 dias em Israel, buscarmos fazer acordos com o mundo todo. Israel é um país onde lá tem areia e pedra e consegue ter uma agricultura que inclusive exportam para a Europa. Conseguem criar peixe no deserto. Você pode ver, 1 hectare de água, você pode produzir aqui no Brasil de 10 a 15 toneladas de tilápia. Fomos visitar a indústria de aviação deles, entre tantas e tantas outras coisas. Eles estão ávidos em fazer acordo conosco. E assim vários outros países do mundo, porque o Brasil tem muito a oferecer. Temos uma biodiversidade enorme aqui que não está sendo explorada. Temos recursos minerais os mais variados possível. Temos reservas de nióbio aqui que equivale a 97 que existe no mundo. No momento está subutilizado isso daí. Então a economia passa por aí, inclusive na questão do turismo. Você só pode ter turismo aqui, receber o estrangeiro, se você proporcionar segurança. Então a minha política,
uma frente para retaguarda, um cavalo de pau na política de direitos humanos. Lugar de bandido é atrás das grades. Se lá não está bom, é problema dele. O objetivo da cadeia, a função é tirar o marginal do convívio da sociedade. Se nós começarmos a trabalhar nesse sentido, pode ter certeza que a nossa economia melhore muito. E, paralelamente, e seria a longo prazo, uma política de planejamento familiar. Não pode o governo que ainda não saiu, estimular a paternidade irresponsável, em especial com projetos assistencialistas que, no fundo, visa cooptar uma massa de pobre que eles não querem tirar através da instrução, apenas fazendo-os como eleitores de si próprios. Deputado, o senhor recentemente em Várzea Grande, Cuiabá, disse que o pessoal do MST tem que ser recebido à base do 372, se eu não me engano. Não, 762. 762, isso. O senhor não acredita que isso estimula a violência? Não, estou estimulando o direito de defesa. Nós não podemos comportar como cordeiros. Eu quero te assaltar, vou lá e te assalto e tudo bem. Eu quero, desculpa aqui, abusar de alguém da tua família, faço isso. Fazer uma maldade qualquer contigo. Os caras têm que entender a questão de MST. O pessoal de paletó e gravata, estou sem gravata aqui, não dá muita bola do que acontece no campo. Ok? A propriedade privada é sagrada, senão não é democracia. Se alguém for entrar na tua casa e se você tiver uma arma, você vai reagir. Hoje, dificilmente você consegue ter uma arma dentro da tua casa. Agora, o bandido está muito bem armado. É a mesma coisa no campo. A propriedade privada é sagrada. Cartão de visita para marginal no campo é 762. Na cidade é 380. É assim. Países onde a arma é praticamente liberada, como Israel e os Estados Unidos, o número de mortes por 100 mil habitantes é 10 vezes menor do que o nosso aqui. Esses bandidos só vão sentir na pele e vão passar a respeitar o próximo quando ele entender que o mesmo veneno que ele quer dar para os outros, ele vai receber de volta. Propriedade privada é sagrada. As ditaduras, o comunismo não aceita a propriedade privada. Por quê? Geralmente, este pessoal que ainda está afastado agora do governo, de esquerda, nunca trabalharam na vida. Eles vêm de movimento sindical ou da ociosidade e querem dividir o que é dos outros. A propriedade privada, inclusive, é uma reserva para você. A tua aposentadoria, você pode fugir do INSS. Você trabalha, faz um patrimônio para viver de aluguel, ou seja lá o que for disso no futuro. E não ficar defendendo num sistema como esse, o INSS que está aí. Agora, a esquerda queria roubar isso de quem trabalha de verdade, se depender de mim, comprimido 762 para vocês, tá ok? Muito bem, Eduardo Ramos, espaço aberto para a sua pergunta. Ainda dentro dessa linha aí da violência, o deputado defende a liberação do porte de armas, agora mesmo defendeu também que as pessoas assumam a própria defesa. E a minha pergunta é a seguinte: não seria mais conveniente que a gente exigisse o bom funcionamento das estruturas policiais, do sistema prisional, do próprio aparato jurídico e até a integração, talvez, das Forças Armadas à segurança pública para proteger a população, já que a população paga por esse serviço e por essas estruturas? Olha, eu vou dar uma resposta para você que não vou falar nada do que tu falou. Vou falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal desses últimos dias. O Supremo decidiu o quê? Uma vez o sistema carcerário está abarrotado, quem tiver numa prisão permanente pode ir para o semiaberto. Quem tiver no semiaberto pode ir para o domiciliar. Ou seja, vamos botar mais da metade dos 600 mil encarcerados na rua no momento. Podemos começar a fazer uma campanha contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que ser questionados também. Não pode ver dessa maneira. Agora, quando fala em policial militar, coitado do policial militar. Só essa semana, como eu estava meio de folga no Rio, Recesso Branco, estive no enterro de 2 policiais militares lá no Jardim das Saudades. Ou seja, se ele atira, não falta gente, alguns do judiciário, para mandá-lo para trás das grades. Se não atira, vai para o cemitério. Querer combater esses marginais, soltando pombinhas lá em Copacabana, ou abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas, cada vez mais teremos os cemitérios cheios de inocentes. E eu quero os presídios cheios de marginais. Assim nós podemos proporcionar paz à nossa população. A cultura do vitimismo não funciona. Falar que esses canalhas são vítimas da sociedade, não são marginais. E tem que ser tratado
de forma bastante dura e, se for o caso, mandando para a vala. O dia que nós pudermos dar ao policial militar uma retaguarda jurídica para ele bem poder trabalhar, pode ter certeza que você vai para casa à noite no seu serviço muito mais tranquilo do que hoje. E quando se fala em período militar no tocante à violência, naquele tempo, tu comprava o teu 38 na Mesbla e não tinha essa violência toda que saiu. Mas, deputado, então o senhor não acredita mesmo nessas estruturas? A gente paga dinheiro para a segurança pública, para o Poder Judiciário à toa, então? Não adianta, olha só, não tem solução? O Judiciário tem vários aspectos, né? No tocante à segurança, muitos juízes pecam. Hoje em dia você tem aí audiência de custódia, ou seja, o marginal é preso, o policial leva para a presença do juiz e muitos juízes se preocupam apenas em perguntar para o marginal se ele foi maltratado pelo policial, se ele fez careta para ele, porque isso pode ser uma tortura psicológica, se ele recebeu algum palavrão por parte do policial. E em muitos locais, quem fica preso é o policial militar. E estados que eu tenho visitado, me desculpa não citar o estado aqui agora, e os policiais falam para mim o seguinte: de acordo com o juiz que está de plantão na audiência de custódia, nós simplesmente não prendemos ninguém. E o vagabundo, sabendo disso, ele barbariza nesses momentos. Então, e quem decidiu a audiência de custódia foi o Conselho Nacional de Justiça. Então, quem está legislando é o Conselho Nacional de Justiça, ora o Supremo Tribunal Federal, e o Parlamento está simplesmente omisso no tocante a isso aí. Combate à violência, paz para a sociedade, não é dessa forma no Paz e Amor. Politicamente correto, para mim, não existe. Não estou rodando o Brasil para ganhar simpatias, estou rodando o Brasil para mostrar que ele tem jeito. Deputado, mudando um pouco o foco agora, há também no Congresso um pedido de cassação do seu mandato pela homenagem feita no Congresso ao militar Carlos Brilhante Ustra, já condenado por tortura na época da ditadura. O senhor teme ser cassado por conta disso? Primeira coisa, né? Eu desafio uma só pessoa me apresentar aí uma sentença tentada de julgado em desfavor de Carlos Alberto Brilhante Ustra como torturador. Não existe. Digo mais, quem porventura já elogiou Dilma Rousseff, deputado, sei lá quem for, tem que ser submetido a um processo também de apologia ao terrorismo, porque ela integrou grupos terroristas do passado do nosso país. Eles têm um pavor desse coronel, porque esse coronel pegou uma missão espinhosa em 70, integrando um DOI-CODE, uma delegacia que pegava esse pessoal que era treinado em Cuba, na Coreia do Norte, na China comunista, e vinham para cá praticar atos terroristas tentando desestabilizar o governo e chegar ao poder através da violência. Fizeram isso no passado, né? E muito aqui em nosso Brasil. E esse coronel ajudou a botar um ponto final na intenção dessas pessoas que queriam, na verdade, nos comunizar. Vocês mesmos da imprensa têm prova do que eu estou falando no tocante a comunizar. Você sabe que você não pode falar em democracia se não tivermos uma imprensa livre. Quantas vezes o PT tentou o controle social da mídia ou democratizar vocês? No caderno de tese do PT do ano passado, um dos itens mais importantes discutido lá, e está no papel, é um documento oficial do PT, é o seguinte: cassar o mandato do deputado Jair Bolsonaro. E no último documento agora, na análise da conjuntura de poucas semanas, onde nós erramos, o PT escreve lá: entre outras coisas, não modificamos os currículos militares e não promovemos os coronéis a generais pelo critério democrático deles. Ou seja, nós das Forças Armadas ainda somos o último obstáculo para o socialismo. Feliz é o país que tem umas Forças Armadas tão maltratada como nós e tão obediente e leal à democracia. Muito bem, nós abrimos espaço novamente aos jornalistas Eduardo Ramos, Patrícia Cachefo, para formular as perguntas ao deputado. Deputado, aproveitando aqui a interação com o nosso telespectador, estão lendo algumas mensagens aqui no nosso aplicativo WhatsApp, tem algumas perguntas sobre o que o senhor pensa sobre a privatização, né, privatizações, e também algumas perguntas referentes à questão da luta pela terra. O senhor falou aí que pensa sobre os movimentos sociais que lutam pela terra. Tem uma pergunta sobre o que o senhor pensa sobre os grandes latifundiários, inclusive aqui no Mato Grosso, que conquistaram muitas terras à base aí de quase dizimação da população indígena. Latifundiário, você está produzindo, qual é o problema? Eu já plantei, em 1979, 30 hectares de arroz. Nunca mais quero plantar. Eu fico aí embasbacado com o patriotismo do produtor rural, do homem do agronegócio. É um herói nacional. E ainda fico com termos pejorativos, não é teu não, tá, nobre colega, de latifundiário.
A questão indígena. O índio é massa de manobra no Brasil. Nós temos hoje em dia uma área maior que a região sudeste demarcada como terra indígena. Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. É um absurdo. Só as reservas de Yanomami e Raposa Serra do Sol são maiores que a Inglaterra, a área mais rica do mundo. Hoje tem Yanomami que fala inglês melhor que muita professora que está aí, tá vendo, no trabalho de heroína, né? Ensinando nas escolas uma outra língua. Mais cedo ou mais tarde, segundo a ONU deseja, e está bastante adiantado nesse processo, essas regiões vão se tornar independentes. Nós vamos ver vários países, em especial na região norte, independentes. A riqueza do mundo está lá, em especial riquezas não renováveis. Não existe mais lugar nenhum no mundo, só aqui no Brasil. Por isso, o primeiro mundo de olho em nós. O índio tem que ser integrado à nossa sociedade. O que o índio quer não é latifúndio. O índio quer energia elétrica, quer uma internet, ele quer um dentista para curar, te arrancar o dente que está doendo, ele quer um lombrigueiro, ele quer eletricidade para a tua casa de farinha funcione com motor e não com o trabalho braçal deles. Isso que o índio quer. Tanto é que tem recomendações da FUNAI para que os pelotões de fronteira do Exército Brasileiro não façam qualquer trabalho, mesmo de saúde, junto à comunidade indígena. Porque quando se aproxima dos pelotões de fronteira que nós temos lá, que no passado serviria como polo de colonização de futuras cidades, nós fomos engolidos pela indústria das demarcações de terras indígenas. E quando o índio se aproxima a nós, e nós burlamos em partes aí. Tem pelotões de fronteiras, 90% quem presta serviço militar obrigatório é o índio. E ele tem um trabalho excepcional. Ele, quando se integra a nós, ele não quer mais voltar. Não podemos deixar essa política governamental, juntamente com a FUNAI, que vai mudar a presidência agora com Michel Temer, se Deus quiser, querer tratar o índio como um animal num jardim zoológico, em cima de uma terra riquíssima. Não tem reserva indígena em cima de terra pobre. Essas áreas têm e podem ser exploradas por nós, e eu vou trabalhar nesse sentido, caso um dia a missão que Deus está me dando se concretize. Nós temos como salvar esse país e fazer com que todos nós venhamos a ser mais felizes aqui. Temos potencial econômico, potencial energético, áreas para turismo, tudo que possa imaginar. Agora, não temos um presidente que possa ser o comandante de uma nação. Eduardo Ramos, pode ficar à vontade para a sua pergunta. Antes, só fazer um registro, nós também somos contra qualquer tentativa de censura, de limitação, de restrição da atividade da imprensa e dos jornalistas, mas isso ocorreu também na ditadura militar, inclusive com a censura de veículos, com a proibição de veículos, com a prisão e expulsão de jornalistas. Isso aconteceu no passado e a gente espera que não ocorra nunca mais. Mas, deputado, o número de mortes violentas no Brasil hoje é maior do que o de alguns países em conflitos, como a Palestina, como o Iraque. Na saúde, a gente tem o surgimento de novas epidemias, como o Zika vírus, a volta de antigas, como a tuberculose, e na política, um cenário de corrupção. Apesar disso, o senhor escolhe os homossexuais como alvo preferencial. Não é um desperdício da atividade parlamentar? Quem falou para você que eu tenho órgãos homossexuais? Eu sei que você está fazendo talvez o papel do advogado do diabo aqui, tudo bem. A minha briga é contra o material escolar. Eu não quero que o pai chegue em casa e encontre o filho homem de 6 anos brincando de boneca por influência da escola. Apenas isso. Estou errado? Qual pai acha que eu estou errado? Como eles não têm como me demover disso daí, acabei acusando de homofóbico. Casamento gay, por exemplo. O casamento gay é muito simples. Olha só, para nós aqui vivemos em harmonia, temos que ter uma lei. Quando uma minoria faz algo que atrapalha a maioria, temos que ter uma lei para proteger a maioria e não a minoria. É muito simples. É só você pegar um deputado aqui de Mato Grosso, talvez tenha, né? Não vai ser o Vitório Galo, tenho certeza disso. E ele apresenta uma proposta de emenda à Constituição para alterar o artigo 226 da Constituição. O que diz esse artigo? Ele diz que a união entre o homem e a mulher é reconhecida pelo Estado. É só ele tirar homem e mulher e botar entre pares. Está resolvido o problema. Então a lei, o Constituinte, botou isso lá. Vamos mudar? Vamos mudar. Não vai contar com o meu voto, nem com o do Vitório Gale, e nem com o PSC. Mas é uma forma de você alterar as coisas. Enquanto isso não acontece, vamos
em parte, né, aceitar o que decidiu o Conselho Nacional de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal, que é a união entre homens do mesmo sexo. Nunca, antes dessa decisão, homens do mesmo sexo, desculpa aqui, 2 homens, 2 mulheres, foram impedidos de ser felizes. Eu quero mais que eles fiquem roucos de felicidade, né? De tanto urrar de amor, o João pelo Joaquim, né? A Maria pela Ana, não tenho nada contra isso. Agora, querer impor na escola, a partir de 6 anos de idade, esse tipo de comportamento, aí fica difícil a gente dialogar. Tem mais 2 perguntas aqui? Dei volta em 2 perguntas. Quais são as perguntas? Outra ali? O senhor respondeu, eu dizia antes a respeito do número de mortes, né? Mortes, olha só. Primeiro, aproximadamente 60 mil. Você sabe quantos inocentes e quantos bandidos morreram no meio de 60 mil? Você não sabe. Se são 40 mil marginais, você tem que dobrar essa meta e não diminuir, meu Deus do céu. Você tem que dobrar. Porque esse pessoal não tem pena de você. Esse pessoal não dá segunda chance ao cidadão de bem. Há poucos meses tivemos uma turista argentina esfaqueada em Copacabana. Esse canário daqui a pouco está na rua. Olha um caso concreto. Deputada Keiko Ota, lá de São Paulo, uma japonesinha, há 15 anos, teve um filho de 8 anos sequestrado por um ex-funcionário. Pagaram o resgate. O que o cara fez? Executou o moleque com saco plástico em cativeiro. Este canalha, desculpe o termo aqui, ficou 6 anos no regime fechado e foi para o semiaberto. Você não pode realmente botar na mesma balança cidadãos honestos que morrem, tem que diminuir, e marginais. Se você aumentar o número de marginais, pode ter certeza que automaticamente vai reduzir o número de cidadãos honestos como você. Muito bem, nós queremos agradecer a explosão de mensagens que estão chegando aqui constantemente através do nosso WhatsApp. Deputado, há pouco citamos aqui que o senhor está percorrendo o Mato Grosso, esteve em Cuiabá, Várzea Grande, onde participou de um ato, né, do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Taborelli à prefeitura de Várzea Grande. Como que está a sua agenda em Mato Grosso? Olha, em especial o Coronel Taborelli é um município ali bastante violento. Então eu entendo que é a pessoa certa para estar na prefeitura. Sei que a questão de polícia militar é mais afeta ao Estado, mas ele tem como, com o seu conhecimento, convênios, etc., colaborar nesse sentido. Daqui a pouco estou retornando para o Rio de Janeiro. Semana que vem estaremos aqui em Fortaleza e na outra estaremos aqui em Recife. Estamos andando pelo Brasil. Faço isso com uma missão. Fico muito feliz nessas viagens, apesar dos 60 anos de idade, um pouco de cansaço. Mas para a política, pode ter certeza, né? Estou com um corpinho de 20 aqui. Olha, muito bem, agora espaço aberto para as considerações finais dos jornalistas Eduardo Ramos e Patrícia Cachefo. Quero agradecê-los por ter colaborado com a nossa entrevista. Eu agradeço também a presença do deputado Jair Bolsonaro, a todo o pessoal do PSC, né, pela gentileza em nos conceder essa oportunidade, e quero desejar também que o deputado consiga, né, superar o discurso do ódio, essas emoções controversas, e estabeleça, através da oposição, da afirmação de suas ideias, um diálogo que conduza o Brasil a uma situação melhor. Muito obrigado, deputado. Olha, Pode. Muito bem, a nossa colega Patrícia Cachefo, as suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiro aos nossos telespectadores que estão interagindo. É impossível, né, ler todas as mensagens. São mensagens de apoio, de abraço para o deputado, mensagens de revolta, de ódio, criticando até o espaço que nós estamos abrindo para o deputado. Deputado, eu quero agradecer o respeito, a educação que o senhor nos tratou, dizer, claro, para o senhor que eu não concordo em absolutamente nada do que o senhor diz. Se não trabalhando hoje, provavelmente eu estaria lá do lado do pessoal que estava protestando contra, mas muito obrigada aí pelo respeito que o senhor nos tratou aqui. Tudo bem. Muito bem. Olha, então, para fechar, deputado Jair Bolsonaro, qual é a sua mensagem aos moradores de Rondonópolis, à população mato-grossense? Primeiro, um beijo para a jornalista e um abraço hétero para o jornalista ali, tá ok? Não sou politicamente correto, né? Dertupam por muitas vezes o que eu falo, porque eu sou uma ameaça para o atual status quo que o Brasil vive. Não querem aceitar alguém da minha cabeça lá. Pode ter certeza que todos vocês vão ver muito mais felizes caso um dia essa missão de Deus eu passe a executá-la em Brasília. Ao pessoal aqui da área centro-oeste, ok? Dizer que vocês não têm muita atenção por parte de políticos que disputam a presidência da República, porque vocês não têm densidade eleitoral. Não tem. E aqui, por exemplo, São Paulo, só a capital São Paulo tem
3 ou 4 vezes mais eleitores do que aqui. E a mensagem que chega lá é o seguinte, que vocês são desmatadores, vocês causam males ao meio ambiente, etc, etc, etc. Muitos acham que você pode plantar, por exemplo, soja na cobertura do teu prédio e criar boi ali no quintal da tua casa. Não é assim. Sou pacifista, mas antes de tudo, sou um homem que respeita a família e luta pelo legítimo direito de defesa. Nós não nascemos para ser cordeiros. Até a Bíblia diz isso, nesse sentido. Dizer que o meu coração é verde e amarelo, jamais admitiria qualquer viés ideológico numa política nossa, em especial que o último governo fez aqui, de muito mal ao Brasil, ao se aproximar de ditaduras. Então, esta é a minha política. Longe de ódio. Perguntaram aqui sobre eu querer que a mulher ganhe menos. Me aponte um vídeo, um áudio nesse sentido. Não existe. Não existe. Tanto uma matéria no jornalzinho, como 0 Hora, por exemplo, um jornaleco lá que é completamente nas mãos do PT. Faz uma matéria qualquer e inventa um negócio e eu agora passo a ter que justificar tudo isso o Brasil afora. Não estou preocupado com voto. A minha preocupação é com o Brasil. Eu já ficarei muito feliz caso possa participar ao vivo em rede nacional nos debates por ocasião de 2018. O que eu faço é do coração, a minha consciência está tranquila, eu fico muito feliz por isso. E ao contrário do que falaram aqui, muito obrigado pela oportunidade. Raros são os órgãos de imprensa que me dão espaço para falar ao vivo o que eu falei aqui agora. Muito bem, nós agradecemos ao deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Ao senhor, obrigado aqui pela presença e, se for da vontade do povo brasileiro, que o senhor seja o presidente. Caso contrário, vai continuar sendo deputado federal ou vai ter que tocar a sua vida